Como dividi o vídeo, agora então a segunda parte nós vamos falar de função quadrática, tá? Então, o que tem de diferente na função quadrática? A função quadrática, ela vai ter, então, essa carinha aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a gente já conhece lá da equação de segundo grau, que o valor que acompanha o x ao quadrado é o coeficiente a, o valor que acompanha o valor de x é o coeficiente b, e o termo independente, que está sozinho, né, sem a variável, é o termo c, tá? Necessariamente, para ser uma equação de segundo grau ou uma função quadrática, ou também chamada de função polinomial do segundo grau, o coeficiente a precisa ser diferente de zero, tá? E aí, os exemplos, então, eu vou ter lá f de x igual a 5x ao quadrado menos 2x. Nesse exemplo, veja que eu não tenho o termo independente, eu não tenho o termo c. Então, como que vai ficar os coeficientes? A é igual a 5, b, que é o valor que está acompanhando o x, é negativo 2, não posso esquecer do sinal. E o termo independente, como não tem, né, o valor que está sozinho aqui, é 0. No segundo exemplo, g de x vai ser igual a x ao quadrado mais 1. Veja que nesse exemplo eu não tenho o valor que acompanha o x aqui. Eu tenho x ao quadrado, então o coeficiente de x ao quadrado é 1. Não está aparecendo número, então a é 1. B eu não tenho, igual a 0, e c é 1. No próximo exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Esse é um exemplo de equação do segundo grau completa, ou função polinomial do segundo grau completa, ou função quadrática completa. Eu tenho o coeficiente a, que é 3, eu tenho o coeficiente b, que é 2, e eu tenho o coeficiente c, que é negativo 5, tá? E aí, quando a gente fala das raízes da função quadrática, eu vou encontrar essas raízes calculando como na equação de segundo grau por fórmula de Bhaskara, tá? Então, eu vou igualar essa equação aqui, que é de segundo grau, a 0, tá? E aí, então, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Retiro os coeficientes a, b e c e calculo, então, as raízes, né? O valor que nós encontrarmos quando aplicamos a fórmula de Bhaskara, um exemplo, né, uma possibilidade é a aplicação da fórmula de Bhaskara, vai ser as raízes da função, então, tá? E aí a gente já viu os casos, né, que se a discriminante for maior do que 0, eu vou ter duas raízes reais distintas, como na equação do segundo grau. Se for menor do que 0, não existem raízes reais para a função. E se for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, aqui tem o gráfico da função. O gráfico da função quadrática é uma parábola, sempre, tá? E aí, nós temos o que chamamos de pontos especiais, tá? Que é o valor das raízes, que esses valores cortam o eixo x, tá? Então, aqui, ó, onde o gráfico está passando, e está cortando o eixo x, essas são as raízes, os valores que eu encontrei aplicando a fórmula de Bhaskara. Aqui é o vértice da função, tá? Que depois a gente vai ver que também é chamado de valor máximo ou valor mínimo da função, já vou explicar. E vai haver um ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, certo? Nesse caso aqui, né? Também vai cortar o eixo y. Então, esses são os pontos especiais. Mas, se eu souber esses pontos especiais, fica fácil eu construir o meu gráfico. Caso eu não os conheça, eu posso substituir valores na função e tentar construir, então, o gráfico da função. Para isso, geralmente, eu vou jogar valores de negativo 2 até positivo 2. E vou substituindo, por exemplo, começando com 0. Vou substituir 0 na função. 0 ao quadrado, porque 0 é o valor de x. 0 ao quadrado, 0, menos 1, f de x é igual a menos 1. Se eu substituir 1, 1 ao quadrado é 1. Menos 1, valor de y é 0. E assim sucessivamente, depois eu marco os pontos e construo o meu gráfico,
tá? Se o A for maior do que zero, a minha concavidade vai estar voltada para cima. Se o A, que é o coeficiente, né, do x ao quadrado, for menor do que zero, minha concavidade vai estar voltada para baixo, tá? Então, eu já sei para onde a concavidade vai estar voltada. Para cima, se o A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, e para baixo, se o A for negativo, ou seja, se ele for menor do que zero. O coeficiente C é o coeficiente que é o valor que corta, que é a parábola, onde a parábola corta o eixo y, ali, ó, onde ela corta o eixo y, tá? Então, o termo independente, o valor C, é o valor que corta o eixo y. O vértice da parábola, também nós temos formulazinhas para encontrar esse valor aqui, né, do vértice. Como que eu encontro esse valor do vértice da parábola, tá? Vai ser pela formulazinha x igual a menos b dividido por 2a e y, né, igual a menos discriminante dividido por 4a, certo? Fora isso, se a parábola estiver voltada para cima, eu vou falar que essa função ela tem um valor mínimo, porque o vértice vai estar aqui embaixo. Se a parábola estiver voltada para baixo, né, eu vou ter o valor máximo, porque o vértice vai estar aqui em cima, tá? Existe um software chamado Software GeoGebra que ele ajuda a fazer esse gráfico da função e a resolver esses pontos especiais. Esse software ele não precisa baixar, né? Pode ser trabalhado online. Eu tenho instalado no meu computador e também no meu celular, né? Mas também pode ser trabalhado online. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Então aqui eu tirei um print lá, né? Para estar mostrando. Eu tenho a função x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6. Eu vou digitar isso na entrada. Então, vou lá, vou dar um ESC aqui e vou acessar o meu GeoGebra. X mais 6. Aí está o nosso gráfico, então, desenhadinho. Ai, mas eu não consigo enxergar direitinho aqui os valores. Então, dá para ir nesses 3 pontinhos aqui, ó. Eu vou clicar ali e vou clicar em pontos especiais. Ele vai me dar os valores, ó, dos pontos especiais que ele está mostrando aqui. Quem que é o ponto A, onde corta o eixo X aqui? É 2 e 0. Quem que é o ponto B aqui? É 3 e 0. Quem que é o vértice? Meu ponto C tá aqui, ó. 2,5 para x, primeiro valor do parzinho é sempre x e o segundo é y. 2,5 para x e negativo 0,25 para y, tá? Então, no nosso plano cartesiano também, o eixo x das abscissas, tá? Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. O eixo y, para cima é positivo, para baixo é negativo, certo? E aí, o D, olha lá, ó, a intersecção com o eixo Y, tá aqui, vai ser 0 e 6. 0 para x e 6 para y. Então, o x tá aqui 0, vou subir até o 6 lá, né? E vou marcar o ponto D, ok? Então, fácil de nós estarmos utilizando o GeoGebra, tá? É um programinha bem legal. Voltando, então, aos nossos slides. Vai demorar um pouquinho, porque abre desde o primeiro. Voltando aos nossos slides. Então, vamos lá, chegando. Voltando aos nossos slides. Vimos coisas, né? Então, olha ali. Voltando, então, ao nosso GeoGebra.
Então, tem alguns exercícios, depois vou encaminhar os slides para vocês estarem testando, né? Esse programinha, só para vocês brincarem um pouquinho, né? Ver como que ele facilita, tá? E aí, vocês podem, então, estar construindo o gráfico, também podem achar as raízes da função pelo GeoGebra e assim por diante, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui, deixa eu achar um laser aqui. No exemplo, o lucro mensal de uma empresa é dado por L igual a negativo x ao quadrado mais 30x menos 5, em que x é a quantidade mensal vendida, qual o lucro mensal máximo possível? Então, veja, primeiro eu vou conseguir, quando ele fala lucro mensal máximo, eu já vou pensar em quem? Se ele fala em valor máximo, valor mínimo da função, já vou pensar nos coeficientes lá nos valores do vértice, né? Nas coordenadas do vértice, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, vou resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara, vou aproveitar, né, para estar resolvendo isso. Então, tirei os coeficientes A, negativo 1, B igual a 30 e C igual a negativo 5. Substituir na fórmula de Bhaskara, tá? O valor que está aqui dentro da raiz é o valor que a gente chama de delta ou discriminante. Então, esse valor foi igual a 880. Por que isso aqui é importante? Lembra que na formulazinha lá do y do vértice é negativo delta dividido por 4a? Né? Então, a gente vai usar esse valorzinho aqui do delta depois, certo? Resolvi minha função aqui, encontrei as raízes, então deu aproximadamente 0,17 ou 17 centavos, ou aproximadamente 29,83 centavos, né? R$29,83. Aí, eu vou lá e vou calcular, então, o y do vértice, porque ele pede qual o valor máximo do lucro. Então, lembram que eu falei do discriminante, quem que é? 880, né? Então, negativo delta dividido por 4a. Como que vai ficar isso? Negativo 880, que é o delta, dividido por negativo 4. Por quê? Porque 4 vezes a, lembram que o a é negativo 1? 4 vezes negativo 1, negativo 4. Menos com menos, mais. 880 dividido por 4, o valor máximo do lucro vai ser R$220, tá? E aí, eu consigo, então, ir lá no GeoGebra, jogar esses valores também, né? Olha lá a minha formulazinha, negativo x ao quadrado mais 30x menos 5. Ele faz para mim o gráfico e eu também poderia ver já o valor máximo ou o valor mínimo da função, porque eu sei que esse valor máximo ou valor mínimo é o y do vértice, né? As coordenadas do vértice lá. Tá? Jogando no GeoGebra, eu digitei na entrada aqui a minha função, fui lá nos 3 pontinhos, mostrar pontos especiais, e ele foi mostrando aqui. Então, o A, né, onde corta o eixo X, o B, onde corta o eixo X, o C, né, que é o extremo, é o vértice, vai ser 15 e 220. Lembra que eu falei? O primeiro valor é o valor de X, o segundo valor é o valor de Y. Tá? E para mim achar o valor máximo ou o valor mínimo da função, eu vou me ater ao y do vértice. Então, os 220 também teria encontrado o valor aqui. Ok? Então, bons estudos e até mais!